que a gente vai tratar é o trabalho escravo contemporâneo. Quando a gente fala em trabalho escravo, a primeira imagem que vem à cabeça é aquela do negro preso no tronco e sendo açoitado. A gente vai ver que o trabalho escravo contemporâneo ele tem uma nova roupagem. A ONG Repórter Brasil, ela fez um paralelo entre a antiga escravidão e a nova escravidão a partir do livro do norte-americano Kevin Bales, cuja tradução em português é Gente Descartável, a nova escravidão na economia mundial, e que mostra que esse problema ele não é um fenômeno que ocorre só no Brasil hoje, mas é uma preocupação da atualidade. Esse paralelo, ele demonstra que a escravidão antiga, ela era proibida, mas ela tinha um custo muito alto pela aquisição do trabalhador e pela necessidade de manter esse trabalhador. Como ele era um bem adquirido, ele para ser vendido ou para que durasse, ele precisava ser, de certa forma, cuidado. Diferente de hoje, em que a escravidão, apesar dela ser proibida legalmente, mas o ser humano ele passou a ser mercadoria e mercadoria descartável. Se eu, patrão, não dou as condições adequadas para o meu empregado e ele tem um acidente ou vem a falecer, eu não tenho custo em trocar por um novo empregado. Outra situação da diferença das escravidões é que a diferença étnica ela pesava muito na escravidão do passado. Na atualidade, o que sujeita o trabalhador a esse risco é a sua condição de miserável, de vulnerável social. Em relação às ameaças físicas, psicológicas, às agressões e mesmo assassinatos, isso existia tanto na escravidão antiga quanto na moderna. Ainda que com a evolução da sociedade haja hoje mais resistência para violência física, a gente vem acompanhando um desenvolver do aumento da violência psicológica, da coação moral. O Brasil, ele não foi insensível a essa realidade, tanto que a partir de 1888 e até a Constituição, ele foi signatário e recebeu vários pactos internacionais que protegiam o trabalho, a dignidade da pessoa, que visavam proibir o tráfico de pessoas. Mas em 1988 nós temos um presente legislativo que é uma Constituição Federal de primeiro mundo e que traz logo no seu primeiro artigo a noção de que a dignidade da pessoa humana é condição para um Estado democrático de direito, assim como os valores sociais do trabalho. E ainda no artigo 5º, ele trata de que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Fala também da livre locomoção no território nacional e da liberdade, que não haverá privação, exceto por devido processo legal. Então a gente tem um conteúdo que traz essa ideia, um conteúdo legislativo que traz essa ideia de que a busca do lucro, ela não pode ser mais importante que o respeito à pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, de que o ser humano não é mercadoria, ele não pode ter um tratamento em condição degradante. Mas com esse presente legislativo e a partir disso, como enfrentar no dia a dia essa realidade da exploração? Já que nós sabemos que o papel nem sempre tem o dom do milagre. A atual concepção do trabalho escravo, ela passou pelo trabalho de muitas pessoas, organismos e instituições que se deparavam com essas situações de exploração. Em particular, eu cito o trabalho da Comissão Pastoral da Terra. Em todo o país teve um trabalho fundamental para denunciar essas situações, para identificar e denunciar essas situações, assim como a Auditoria Fiscal do Trabalho, que sempre teve um trabalho de campo, diferente da Justiça, que acaba tendo conhecimento dessas situações depois por depoimentos. Os fiscais, os auditores fiscais do trabalho, eles têm o contato direto com isso. E essa é uma situação que o contato pessoal fala muito na sensibilização. Lembrando também que até 1988, com a Constituição Federal, ainda não existia o Ministério Público do Trabalho. Essa evolução na necessidade de buscar mecanismos
para se enfrentasse o que CPT, Auditoria Fiscal do Trabalho e outros viam na realidade, ela foi criando no corpo fiscal uma necessidade de um plano de erradicação, que foi instrumentalizado pela secretária de fiscalização Ruth Beatriz, que era uma pessoa com larga experiência e sensibilidade nessa situação. E que, aproveitando um momento histórico único de nós termos um presidente da República com um sociólogo que tinha em seu conteúdo de formação também o enfrentamento desse assunto, em 1995 foi criado o GETRAF, o primeiro grupo de fiscalização específica do trabalho escravo. Para quem gosta de história e tiver interesse, a gente tem um livro, A Dama da Liberdade, que é a história de vida e de trabalho de uma das primeiras precursoras, primeiras coordenadoras desses grupos, e que fala muito de como foi esse momento histórico do Brasil. Um momento único que hoje é modelo para vários outros países. Esse grupo começou a trabalhar já com uma estrutura diferenciada, com polícia, um pouco mais de apoio financeiro e com a participação de outras instituições nas visitas locais, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho e outras entidades de defesa da pessoa humana. Esses grupos, eles foram sentindo a necessidade de mais instrumentos para essa luta do combate ao trabalho escravo contemporâneo. Em 2002, o governo ele alterou a lei do seguro-desemprego e permitiu o pagamento de 3 parcelas de salário mínimo para aquele trabalhador que fosse resgatado em condição de trabalho degradante, o que foi muito importante como respaldo para a fiscalização. É bom observar que essa lei ela também trazia a questão do encaminhamento desse trabalhador para um sistema de apoio, proteção e formação, o que infelizmente nunca aconteceu. Também um outro problema que era um obstáculo para essas ações era a tipificação do artigo 149 do Código Penal, que ela era muito restrita. E como os juízes tinham preocupação de julgarem além da lei, muitas situações que estavam compreendidas em pactos internacionais de dignidade da pessoa humana não eram reconhecidas na Justiça Federal como crimes de trabalho escravo. Então, em 2003, a gente vai ter uma situação de 2 presentes. O primeiro é a criação pelo governo da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, vinculada à Secretaria de Direitos Humanos e com representações do poder público e outras como a OIT e a CPT. E nesse mesmo ano a gente tem a alteração, então, do artigo 149, que passou a trazer de forma didática, clara, todas as situações que a auditoria fiscal se deparava e que agora estavam retratadas e tipificadas em lei. Por exemplo, a questão do cerceamento da liberdade por cerceamento do uso de transporte, de apoderamento de documentos, de vigilância ostensiva. Então, o artigo 149 ele deixava muito claro, ele não dava dúvidas sobre todas as situações que gerariam essa privação de uma liberdade plena. O artigo ele passou então a ser composto de 4 subtipos, que são independentes, ou seja, sendo identificado um dos subtipos, já há a tipificação do artigo 149. Esses subtipos são: primeiro, submeter o trabalhador a trabalhos forçados. Forçado é tudo que não é natural. É claro que todo mundo tem que trabalhar e alguns gostam mais ou menos. Mas quando a gente fala em trabalhos forçados, você realmente se remete a uma situação de uma imposição, seja física ou seja psicológica, como a gente vai ter o caso da servidão por dívida, que é criada para que o trabalhador acredite que ele
tem um compromisso com o empregador. O segundo subtipo é a jornada exaustiva. A jornada exaustiva, ela depende de uma análise científica da exposição do trabalhador a cada tipo de trabalho. Nós já tínhamos desde 1943 na CLT algumas considerações de limites para que o organismo ele tenha saúde, limites diários, limites semanais de trabalho, descansos intra-jornada e inter-jornada, férias. Todos esses descansos, eles têm o objetivo da saúde física e mental, porque o corpo, exposto a uma situação de estresse contínuo, ele tende a produzir doenças ocupacionais, exaustão emocional e nós temos até casos mesmo de falecimento por excessos de trabalho. Esse enfrentamento pela jornada exaustiva ainda guarda um pouco de resistência na mente nossa enquanto sociedade e ele vai precisar ser mais amadurecido nas próximas décadas. Mas a gente traz situações que se possa já pensar a respeito. Você tem uma situação de um porteiro que tem uma jornada de 12 por 36, que não estaria na lei, mas a convenção criou e a justiça acabou aceitando. E você tem uma situação de um trabalhador numa atividade do carvão vegetal, que é exposto ao sol, intempérie, o peso, a poeira. Então, a gente pode definir só um único critério de tempo para o trabalho, ou é preciso imaginar uma relação intensidade e tempo e as condições desse trabalho? Um outro exemplo, a Justiça já confirmou a proibição do pagamento por produção no corte de cana. Por quê? Porque o corte de cana é uma atividade extremamente desgastante. Os estudos demonstram que há perda de mais de 8 litros de água do corpo num dia. Já houve relatos de trabalhadores que morreram à exaustão do trabalho. Então, esse trabalhador, ele fica ainda forçando além da sua capacidade para ganhar um pouco mais na produção, isso gera um comprometimento físico muito grande da saúde dele. Nós temos casos no interior de São Paulo em que os sindicatos já conseguiram que as empresas que exploram essa atividade, elas forneçam a reidratação do corpo, não só com água, mas também com outros líquidos que repõem essa perda do organismo, líquidos isotônicos, por exemplo. Então, a questão da jornada exaustiva, ela precisa ainda, ela vai acontecer gradualmente, mas a mais importante é que se enfrente a preocupação com essa situação. O terceiro tipo é das condições degradantes de trabalho. O que são condições degradantes de trabalho? Degradar é tornar menos, é tornar inferior. Você tem um arcabouço jurídico que traz um patamar mínimo de direitos trabalhistas, a carteira de trabalho, o direito a você ser avaliado por um médico para ver se o seu corpo está apto a desenvolver aquela atividade, o treinamento, equipamentos de proteção, alojamento decente, enfim, você tem vários artigos de lei que dão os direitos mínimos de um trabalhador, descanso semanal remunerado e outros. Quando o empregador ele nega esses direitos, ele não cumpre, você tira o trabalhador de um patamar mínimo de dignidade protegido em lei e torna ele menos. Você torna esse trabalhador uma coisa, não uma pessoa, não um ser humano. E isso é manter o trabalhador em condição degradante de trabalho. Essas condições degradantes, elas são o resultado de um conjunto de descumprimentos. Então, você vai ter uma variação de uma situação para outra, mas vão ser sempre situações que juntas vão tirar esses direitos mínimos do trabalhador e tirar a sua dignidade enquanto trabalhador.
E o tipo último, o subtipo último, que é a restrição da locomoção. E, como eu disse, o artigo foi muito feliz em trazer mais claramente algumas situações para que não se tenha dúvida. Então, nós temos o cerceamento do transporte, a vigilância, o apoderar de documentos e a servidão por dívidas, que no passado se dava pelas cantinas que existiam nas fazendas. Hoje é comum que essa cantina tenha sido transferido para um supermercado na cidade, mas que o patrão leva o empregado e ele só pode comprar naquele supermercado do compadre dele, naquele preço, e ele continua endividado. Então, a situação ela mudou um pouco de característica, mas ela continua a mesma. Mas por que que esse trabalho escravo nunca deixou de existir? Se houve a abolição da escravatura, se o Brasil assinou pactos internacionais, se a Constituição Federal traz claramente essa proteção. Por quê? Particularmente, o meu depoimento é que o motivo é a ganância. O que eu verifiquei nesses anos de fiscalização é que o patrão ele deixa de cumprir os direitos mínimos do trabalhador não porque o seu negócio não vai prosperar, mas porque o seu lucro vai reduzir. E quando eu digo lucro, não é o lucro para você ter uma vida confortável como empregador, mas é o lucro de ter uma vida de ostentação. O que a gente vê na maioria dos casos é que o patrão poderia sim manter o seu negócio e ter um lucro para se manter, mas ele quer mais, muito mais. Então ele tira do trabalhador. Mas há outras situações que geraram e geram esse aumento na precarização das condições de trabalho que a gente identifica nas últimas décadas. É a expansão econômica. Ela tem acontecido de maneira rápida, não planejada, não tem sido estruturada. E ela visa apenas o lucro. Ela não visa que a sociedade se estruture para uma troca de o trabalhador com trabalho, o patrão com capital e a sociedade evolua de forma harmônica. Não. Então, nós temos os casos conhecidos do desmatamento da Amazônia para fins de pasto. Muitos desses locais são propriedades que não são legalizadas, são pegas por grileiros e essa expansão ela tem gerado não só a precarização do direito do trabalhador, mas problemas seríssimos como o problema na água, nos rios, pelo desmatamento. Outra situação é a necessidade de importação de mão de obra. Um exemplo, Santa Catarina é um estado em que as situações que a gente tem aqui de trabalho escravo acontecem em atividades legais, mas são atividades que não necessitavam de mão de obra até pouco tempo na intensidade que se precisa hoje. Por exemplo, 80% da propriedade rural em Santa Catarina não são latifúndios, é economia familiar. Mas a economia familiar, ela melhorou sua produção nos últimos anos por técnicas mais avançadas de produção e as famílias reduziram. Então, o pequeno produtor que antes conseguia produzir apenas com seus filhos, hoje ele precisa de mão de obra. Mas essa mão de obra muitas vezes não é encontrada aqui. E então ele passa a aceitar que intermediários, os gatos, tragam mão de obra de outras cidades ou mesmo de outros estados. E é claro, quando você fala em trazer trabalhador de outro local, você fala em alojar. E alojamento, ele precisa ter um mínimo de dignidade e conforto para que não gere uma condição degradante de trabalho. E a terceirização, que acaba resumindo tudo, essa busca na redução de custos, esse passar para um terceiro a responsabilidade do meu empregado, acaba incutindo no empregador uma ideia falsa de que ele não é responsável por esse empregado. E ele para de se preocupar com as condições desse empregado. Essa relação de trabalho, como ela é e como ela deveria ser? De acordo com a CLT,
o empregador é quem assume o risco da atividade econômica. Então, ao fim e ao cabo, empregador, patrão, é quem, se houver lucro, vai ter lucro, e se tiver prejuízo, é quem vai ter prejuízo. Nas grandes cadeias, o real empregador é quem está à frente das cadeias. Ele é o último interessado em receber essa mercadoria. Todos os outros, eles acabam com mais ou menos qualidade de vida, de trabalho, sendo peças dessa engrenagem, apenas peças. Mas quando essa grande empresa, ela entra no fenômeno da terceirização, ela contrata um trabalhador para criar uma empresa e passar a lhe prestar serviços como se patrão fosse, ela acredita que ela não tem mais responsabilidade sobre esse empregado e ela passa a pressionar essa nova empresa, que é pequena e que não tem como poder de negociação, para que ela cada vez mais produza mais por menos. E essa pequena empresa, que não tem poder de negociação, ela vai retirando cada vez mais os direitos e as condições desse trabalhador para continuar se mantendo. Em Santa Catarina, nós temos casos de trabalho escravo. E é muito interessante porque eu fui coordenadora da fiscalização do trabalho rural de 2009 a 2015. E quando eu entrei nessa atividade, nessa coordenação, eu já tinha trabalhado em algumas fiscalizações da Móvel pelo Brasil, mas acreditava que Santa Catarina seria, até pelas características, o Sul Maravilha, a Europa do Brasil, que aqui a nossa realidade seria diferente, porque visivelmente a estrutura do Estado é muito boa. Como eu falei, 80% da produção rural vem da economia familiar. Quando você anda pelo interior, a condição das cidades é muito boa, diferente do que quando você entra no interior de outros estados do Brasil. Mas eu me espantei com as situações que a gente passou a verificar. Ficou claro que elas sempre existiram e que o não enfrentamento vem de uma pouca estrutura da auditoria fiscal. Hoje nós somos 1/3 a menos de auditores do que há 20 anos atrás, então nós não temos estrutura para enfrentar os problemas que realmente existem. Mas ainda assim, nós temos resultados fortes e expressivos nessa fiscalização. Então eu vou trazer aqui alguns relatos, por exemplo, a questão da restrição do direito de ir e vir que nós identificamos em Santa Catarina. A gente teve um caso em São Joaquim em que havia retenção de salário e de documentos e não havia disponibilização de transporte para retorno. Essa foto a gente tirou lá no local, uma das paredes estava escrito e reflete o sentimento dos 159 trabalhadores que foram entrevistados pela equipe, um a um, e que relatavam que muitos queriam ir embora, mas que eles não era permitido, que foi dito a eles que eles só receberiam salário no final da safra e só nesse momento eles poderiam voltar. Eles estavam muito revoltados porque o alojamento, apesar de ser de alvenaria, ele estava num estado de muito mau cuidado. E existia uma situação de que eles eram intimidados. Tinha relatos que a própria polícia militar fazia essa intimidação no local e a gente acompanhou a confirmação do que eles falavam, que eles eram hostilizados e desrespeitados, quando na finalização do pagamento, quando os ônibus já estavam prontos para levarem os trabalhadores de volta para a região que eles vieram, que era 16 horas de viagem dali, que esse gerente da empresa, da fazenda, me procurou e pediu que eu conseguisse passagem em ônibus de linha para 3 daqueles trabalhadores, e eu questionei por quê, já que tinha lugar no ônibus, nos ônibus para voltar. E então eles me disseram: Dona Lília, a gente foi muito mal para esses trabalhadores, muito, não porque a gente queria, mas porque era a ordem que a gente tinha. Se a gente tiver que voltar com eles no ônibus, eles vão acabar com a gente. E aí ficou muito claro que
todo aquele desespero, aquela angústia dos trabalhadores era real. A forma como eles eram tratados, não como pessoas, mas sem o respeito a uma dignidade como seres humanos. Eu conversei com o advogado da fazenda e eles pagaram a passagem de retorno à parte. Mas como que a sociedade vê isso? Como que a sociedade encara quando eu conto que um ser humano, ele chegou para trabalhar num local 16 horas longe da casa dele, acreditando que ele ganharia salário e que era um local limpo, e quando ele chega esse alojamento já está muito deteriorado, as condições não são boas, que chega no final do mês ele não recebeu o salário e que ele pediu para voltar, porque ele poderia tentar trabalhar numa outra fazenda, e foi negado a ele e dito que ele calasse a boca e não incomodasse e que ele só receberia salário no final da safra. Você que ouve isso, você fica comovido? Porque nós tivemos a decisão na justiça derrubando nossos autos de infração e dizendo que o empregador, ele teria como justo reter o salário e reter os documentos com uma carteira de trabalho, porque os trabalhadores poderiam gastar esse dinheiro em drogas ou álcool. Nós entrevistamos, a nossa equipe entrevistou cada um dos 159 trabalhadores e eram pessoas como eu e como você, seres humanos, trabalhadores que trabalhavam de sol a sol para conseguir um salário que é muito baixo, o salário do trabalhador rural, porque eles precisavam e queriam contribuir no orçamento doméstico e serem pessoas de bem. E ouvir que eles não teriam direito assegurado em lei de receber o salário no 5º dia útil, de ter sua carteira, ou de ter o seu retorno garantido, por essas situações foi algo que deixou o corpo de auditoria fiscal bastante perplexo, mas que mostra algo muito grave, que nós, enquanto sociedade, devemos todos os dias rever nossos conceitos. Uma outra situação que mostra também essa necessidade de mudança dos conceitos que a gente recebe e evoluir, foi uma situação de um adolescente que foi trazido do interior da Bahia com 17 anos, e como ele veio com 17 anos, ele teve que ter o documento do juizado de menores autorizando que ele viesse ficar com a família, mas na verdade foi um pacto que essa família fez com a mãe dele de que ele seria trazido, ele trabalharia e ganharia salário mensal e quando quisesse voltar ele retornaria. Mas não foi o que aconteceu. E essa situação é interessante porque a gente tem junto nessa fiscalização um grupo de jornalismo do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina que fazia um documentário de trabalho infantil com o nome Não é Brinquedo. E aí a gente tem o próprio tribunal documentando e publicando o material desse fato. As fiscalizações, elas são motivadas ou por denúncias ou por um planejamento estratégico, como por exemplo, na época que a colheita do tomate, a gente vai para as regiões que a gente já sabe que tem maior produção e vai procurar as propriedades rurais. Infelizmente, há poucas denúncias de trabalho infantil, acredito que porque a sociedade tem uma certa conivência com esse tipo de situação. Mas, por exemplo, recentemente a gente teve uma denúncia no oeste do estado de um menino que teria sido trazido da Bahia e que estaria sendo explorado por um casal, a mão de obra explorada, e a gente foi atender essa denúncia e realmente confirmou o teor dela. Porque você quer voltar para sua cidade, não quer? Quero. Você não voltou por quê? Eles não me deixam embora. Não te deixam embora? Eu quero ir embora, mas eles não me liberam. Como que eles te seguram? Não, me diz que não vai pagar passagem e tal, daí eu não posso fazer nada, né? Você descansa uma vez por semana? Como que é? Pra mim não tem parada, é direto. Todo dia, inclusive domingo? É.
O Didi, que é o rapaz que veio trazido, ele tem 18 agora, mas ele veio trazido com 17 anos. E realmente ele está num regime de privação de liberdade, porque eles não pagam, não dão dinheiro para ele nenhum e não permitem, não pagam a passagem para ele retornar. Ele foi bem claro na primeira pergunta que ele quer voltar para casa e não voltam porque eles não deixam. Então agora a gente está dando início a um procedimento de resgate de trabalhador em situação análoga de escravo. Vamos fazer o levantamento agora das providências para que ele tenha o direito assegurado de voltar para Ilhéus, de onde ele foi trazido. Eu sofri demais aqui trabalhando. Dia e noite trabalhando e ganhando pouco, né? Daí é muito difícil para mim. Eu achei muito bom, né, da parte de vocês poder ajudar as pessoas e daí poder tô um pouco emocionado. Minha vida vai mudar para melhor, né? Porque eu vou estar junto com a minha família e eu vou arrumar um emprego melhor, estudar e ser a pessoa na vida. Mas a justiça, para espanto nosso, ela também derrubou os nossos autos de infração e considerou que ele não foi filmado o documento, a gente não pegou por escrito que ele se sentia com a liberdade restringida. Ora, nós temos um vídeo filmando esse jovem. Mas, mais que isso, a Justiça do Trabalho, lembrando ainda os tempos em que se adotavam meninas para o trabalho doméstico, ela diz que, na verdade, ele exercia uma atividade agrícola em forma de economia familiar. As condições degradantes de trabalho. Nós temos uma situação de que o meio ambiente de trabalho ele tem que ser seguro. O empregado ele tem que ser avaliado por um médico para ver se ele pode desenvolver aquela atividade. Por exemplo, o empregado ele pode ter algum sério dano na coluna, que se ele for trabalhar com uma motosserra, isso vai comprometer e causar algum comprometimento grave. Então ele precisa ser avaliado. Profissionais de saúde e segurança têm que avaliar o meio ambiente, ver o que pode ser reduzido dos riscos do trabalho. E eles têm que promover o treinamento desses trabalhadores e fornecer equipamentos de proteção. Por exemplo, a motosserra, ele precisa usar, é possível você criar uma motosserra sem barulho? Ótimo, mas se não é possível, então, é preciso dar protetor auricular e fazer exames com uma certa rotina para acompanhar se esse protetor auricular está protegendo realmente, para que ele não venha a perder a audição no decorrer de alguns poucos anos. Então, essa estrutura de análise da saúde do trabalhador em relação à exposição aos riscos, ela tem que acontecer, mas, infelizmente, a gente identifica a inexistência dessa preocupação em muitas fiscalizações. A gente tem um caso na extração da madeira que é clássico do que eu falei, o trabalhador ele não tinha treinamento, ele não passou por exame médico, ele não tinha qualquer equipamento de proteção, ele não tinha capacete, ele não tinha protetor auricular, proteção para os olhos, e ele não tinha peneira, ele tem que ter uma proteção caso a motosserra escape da mão e caia no pé ou na calça ou bata no braço dele ou do colega que está do lado, com roupas que vão aguentar aquele primeiro impacto da motosserra sem ferir diretamente a pele. E num segundo momento, essa motosserra tem que ter um pino de segurança que ele já consiga desligá-la de imediato. Nesse caso, toda a legislação do trabalho e a legislação de normas de saúde e segurança estava descumprida nessa fiscalização. Esse é um operador que está com uma calça sem proteção nenhuma e que mostra o risco de corte. Uma outra situação, crianças mesmo, de 9, 10 anos e adolescentes, que a gente encontrou na cultura da cebola.
A cultura da cebola, em algum momento, ela tem uma atividade que é cortar o cabinho da cebola. Isso é feito com tesoura ou faca. Então a gente identificou que esses jovens que nem poderiam lidar com o instrumento perfuro-cortante utilizavam, e que isso acabava gerando machucado nos dedos, e que eles não tinham qualquer atendimento. Eles pegavam um trapo velho, enrolavam no dedo para poder usar como proteção ou mesmo para proteger o que já estava machucado. Essas crianças e adolescentes, quando a gente chegou na roça, eles estavam ou descalços ou de chinelinho. O gato, que é o intermediário, e o patrão mandaram que eles se escondessem no mato. Eles correram da gente e correram para o mato, e quando a gente conseguiu conversar com eles, que a gente conseguiu encontrar eles mais tarde, eles estavam com os pés feridos. Esse é o dedo do adolescente, que estava já cicatrizado de um corte severo. Nós temos situações do uso inadequado de agrotóxico. É muito comum a gente encontrar as caixas, as vasilhas abertas ainda com restos de agrotóxico espalhadas nas lavouras. A gente tem um caso que me chama a atenção, porque é uma empresa grande de maçã, em que o tratorista ele aplica o veneno na plantação, mas esse veneno, o trator dele não é fechado, ele não tem qualquer proteção, de forma que o vento muda um pouco de direção, aquela nuvem de veneno acaba voltando para ele. Então é comum esse trabalhador tratorista da maçã, ele no final da manhã está encharcado de veneno, de agrotóxico, e aí ele vai para o refeitório da empresa, ele entra com essa roupa toda contaminada, ele passa à direita da foto, ainda eles não tinham servido, mas do lado ali daquela janela, daquela porta, você é onde fica a comida e é o caminho até o banheiro, que é no final, depois das janelas. Então ele passa ali pelo balcão de comida, ele vai até o banheiro, às vezes ele tira aquela roupa contaminada, às vezes ele nem tira, ele vai sentar com os outros e vai se alimentar com uma roupa contaminada e do lado de outras pessoas. O que chama a atenção aqui, essa é uma empresa de mais de 2.000 empregados na safra, que tinha todo um grupo de serviço de saúde e segurança, engenheiro do trabalho, médico do trabalho, enfermeira do trabalho, técnico de segurança, e que não adotavam medidas simples, como separar esses ambientes, ter um local para que ele pudesse tirar essa roupa contaminada. Então, o descaso é muito grande. A questão do transporte, esse é um caso da Eva Mate. A foto é um rapaz sentado num ônibus muito velho, e do lado dele, na direita dele, a gente tem uma foice. A foice ela é usada na Eva Mate para desbastar os galhos. Ela tem de 80 centímetros em média, bastante afiada. E é muito comum que a gente encontre esses trabalhadores da Eva Mate sendo transportados junto com as foices. A gente já teve caso dos trabalhadores estarem numa Kombi, a Kombi capotar e os trabalhadores rolarem dentro do carro com essas foices, e no final eles saíram muito machucados porque ficaram em contato com essas foices. Esse é um outro caso da cultura do fumo, em que o dono da plantação, ele com o trator, ele pegava essa caçamba, engatava, ele chegava num povoado, era férias, as crianças não estavam estudando, ele chegava às 7 da manhã nesse povoado no interior, quem quisesse subir, ele pagava a diária no final do dia, eles subiam ali pelas 7 da manhã na caçamba, eram transportados com ferramentas, ali a gente tem machado, tem a água que eles vão beber, tem o agrotóxico, tudo junto. Ali não dá para ver, mas também tem a comida que eles vão esquentar na hora do almoço. E essas crianças e adolescentes entre 12 e 16 anos, 11 ao todo, eles eram transportados quase 1 hora
porque não pela distância, mas porque era lento a locomoção. Então eles chegavam em torno de 8 horas para trabalhar, trabalhavam o dia todo e voltavam, saíam da plantação em torno das 19 horas da noite e voltavam para suas casas em torno das 20 horas, nesse transporte. A gente teve um caso de colheita de ave viva, uma grande empresa de frigorífico da ave em Santa Catarina. Eles precisam dessas rampas para subir com as caixas de ave. A ave foi colhida, foi colocada na caixa, então eles colocam na rampa e a caixa vai para o caminhão para ser transportado para o frigorífico. E essa rampa ela é móvel, então eles tiram, mas eles não gostam de carregar no caminhão porque tira espaço das caixas de aves, então eles teriam que carregar algumas caixas a menos de ave para carregar essa plataforma junto. Então o que eles fazem? Eles improvisam essa flecha azul que vocês estão vendo, a improvisação de um local para guardar essa rampa dentro da van que transporta o trabalhador. Então, a colheita de aves, ela acontece mais ou menos assim. O grupo chega num aviário, eles ficam em torno de 1 hora, eles conseguem colher todas as aves e encher os caminhões. Então, eles vão para a van, um micro-ônibus, e eles vão andar mais em torno de 1 hora, em média, até um novo aviário que esteja prontos as aves naquele dia para colheita. Então, esse trabalhador ele vai ficar essa 1 hora, várias vezes durante o dia, sentado no banco, mas com os pés para cima, para poder colocar essa rampa e não diminuir o número de caixas que é transportado no caminhão. As áreas de vivência, que são essas condições de dormitório, refeitório, instalação sanitária, lembrando que o trabalhador ele precisa, quando ele vem de fora, ele não tem casa, ele só tem um alojamento, ele precisa de um lugar para lavar a roupa dele. Então, a gente teve em Concórdia, na Eva Mate, uma situação que até foi uma força-tarefa, o juiz estava junto. Quando eles chegaram no local, era 8 horas da manhã e o carro mostrava que estava 0 graus. Num dia de sol, às 8 da manhã, a temperatura era de 0 graus. Então, vocês imaginem, durante a madrugada, o frio que havia, era assim que eles estavam alojados, tinha um adolescente, assim que eles dormiam. Não havia banheiro, era mato. Uma outra situação, vocês vejam que são muitas, da extração da madeira. Ituporanga é um local que produz muita cebola, e os paióis de cebola, para secar cebola, para quem não conhece, eles não têm paredes, porque ele precisa de ventilação. Mas era fora da época da cebola, eles estavam usando então o paiol para alojar esses trabalhadores. A flecha mostra, não é nem um colchão, é um pedaço de espuma que o próprio trabalhador teve que trazer para dormir. Ele tentou achar umas madeiras ali para que não dormisse direto em contato com o chão, porque o paiol ele era no chão batido. Ali eles se viravam. Aqui a flecha mostra um local que eles improvisaram também, puseram uma madeirinha para não pisar no chão, puxaram uma mangueira e aqui eles tomavam banho, nesse local totalmente aberto. Eles também lavavam os utensílios que eles preparavam a comida e a roupa. Canoinhas, a gente teve uma situação de uma empresa de compensados e ela fazia os barracos de compensado. Esse é um banheiro que não tem nem porta, totalmente devassado. Lembrando que Canoinhas no inverno também faz muito frio, as temperaturas são muito baixas e você tem aqui uma improvisação de um baldinho para virar água na cabeça do trabalhador e nada mais. Essa mesma fiscalização, o Ministério Público entrou na Justiça com uma ação, o dono da empresa foi lá, pediu desculpas, disse que não faria de novo, o juiz pediu que a gente fosse novamente verificar e na segunda visita, e entra assim a noção de impunidade desses empregadores, de que ele, sabendo que ele estava com uma ação na Justiça do Trabalho, queria ser visitado pela Auditoria Fiscal do Trabalho,
Nós chegamos lá e esse era o local de refeição, ou seja, aquele ambiente mínimo em que você tem que ter um local coberto, com uma mesa, bancos, um local ou para armazenar comida quente ou para esquentar a comida no local, nada disso existia. Assim é como os trabalhadores almoçavam, fizeram aquela fogueirinha ali para tentar esquentar um pouquinho do almoço, já que a térmica deles não era. A térmica não, onde eles levavam a comida não era uma vasilha térmica, era uma vasilha de alumínio apenas. Uma outra situação na Erva Mate, em que o dono do Eval, ele tinha um chiqueiro de porcos desativado, e para quem conhece, o chiqueiro de porcos, quando ele está produzindo, ele é muito limpo, muito organizado, porque senão a vigilância sanitária não dá o selinho que ele possa vender a carne dele, então é muito limpo. Eu já fiscalizei e parece quase uma enfermaria de hospital. Mas aqui, como não eram animais que ele ia vender, mas eram seres humanos, ele deixou nessas condições, ele emprestou para que eles usassem como alojamento. O rio tinha subido e encheu tudo de barro ali, como vocês podem ver, inclusive os utensílios dele acabaram sujando, então eles foram improvisando. Esse trabalhador aí, ele pôs um plástico no chão e colocou o colchão dele em cima para dormir. Alguns outros tentaram levantar, improvisaram algumas madeirinhas para tentar levantar um pouco seus pertences. A comida eles faziam à noite e carregavam no outro dia em vasilhas não térmicas. É uma comida pobre na questão dos alimentos, porque eles tentam buscar alimentos que não vão estragar muito, porque eles não têm muito como acondicionar, não tem uma geladeira, então é muito comida seca, é farinha, é arroz. Esse rapazinho aqui, ele tinha 14 anos no dia que a gente chegou lá. Ele disse que desde os 12 ele trabalhava, que na primeira vez que ele saiu com esse gato para trabalhar, o gato fez um rancho para a avó dele, que é a pessoa que criava ele, e que a partir de então ele sempre estava devendo para o gato. O gato é o nome que a gente dá para o atravessador de trabalhadores. Uma outra situação, aquela mesma do fumo dos meninos que eram, dos adolescentes, das crianças que eram transportadas naquela caçamba do trator, na hora do almoço, o local de refeição eles esquentavam e deixavam aqui em cima, então a gente tem uma caixa de agrotóxico do lado da água e era onde eles comiam, tem uma garrafinha de refrigerante ali que vocês vão ver, copos, tudo misturado. Aquela situação da colheita da ave viva, as famílias tinham vindo do Paraná e elas foram colocadas numa estrutura administrativa de uma mina abandonada. Tinha saído no jornal da região 2 dias antes uma notícia denunciando o fato. Quando a fiscalização viu a notícia, a gente até pensou, não, quando a gente chegar lá não vai ter mais nada, eles vão sair dali, né? E, para espanto nosso, novamente, a noção de impunidade é tão grande que a gente chegou e eles estavam lá numa estrutura administrativa que estava abandonada, então tinha muita parte quebrada, muita umidade, sujeira, e essas famílias, inclusive com crianças e com idosos, eles foram jogados lá. Não era um alojamento com estrutura, eram restos de um escritório abandonado dessa mina. Na cultura da maçã, a gente encontrou também uma situação, e aqui eu reforço o fenômeno da terceirização como elemento de precarização, em que essa empresa ela fazia um contrato em que ela repassava 50 mil reais por mês para um gerente para que ele produzisse a maçã para ela. Mas o que a gente encontrou de fato é que todo o gerenciamento, tanto o capital quanto o gerenciamento, era todo da grande empresa de maçã. Então era novamente um instrumento de fraude à relação direta do contrato de emprego.
E, e o interessante é que quando as empresas criam esses instrumentos de fraude, ela acaba acreditando que ele dá segurança a ela. E essa é uma das situações. Esses trabalhadores, eles foram alojados num paiol velho. O trabalho infantil, naquele caso do fumo, chamou a atenção. As meninas assim muito pequenas, muito miúdas, e lidando numa atividade que é proibida até aos 18 anos, porque o fumo provoca doença veja do fumo, já comprovada cientificamente. Então, a total despreocupação em submeter uma menina, uma criança a esse risco. E quando você está fiscalizando, é muito comum o patrão, o responsável pelo negócio, confrontar o auditor fiscal com argumentos como: ah, mas o trabalhador não tem isso nem na casa dele. A senhora está querendo que eu dê cama com um colchão bom, com um lençol limpo, a senhora quer que eu dê um banheiro com água quente, ele não tem isso nem na casa dele. E a gente tenta trazer um pouco de luz a essa pessoa, no sentido de que aquele cidadão, ele pode não ter nada na casa dele, mas você não pode usar a situação de miséria, de vulnerabilidade social de um ser humano para explorar isso para obter lucro. Você, para ter o seu lucro, você tem que ter dentro de princípios mínimos de dignidade, de respeito. Um outro argumento, e esse eu já ouvi até de uma vez numa entrevista, me foi perguntado, que é: ah, mas e se o trabalhador ele quiser ficar nessa situação? Se ele quiser ficar, só não pode tirar ele daqui contra a vontade dele. Existe uma situação paralelo, eu cito um paralelo, que é a questão da violência doméstica. A violência doméstica, a sociedade evoluiu e entendeu que ela não afeta só a pessoa que está dentro de casa e sofre violência do seu companheiro, ela afeta toda a sociedade. Por isso, cada um de nós tem o direito e tem a responsabilidade de denunciar e coibir esses atos. Assim como um trabalhador numa condição degradante de trabalho ou com privação de liberdade, não é uma situação que vai afetar apenas a esse cidadão. Isso afeta a todo um Estado de direito que quer se construir dentro de princípios mínimos de democracia, de cidadania, de dignidade social. Então, esse não é um problema só do trabalhador, esse é um problema nosso, de toda a sociedade. Em Santa Catarina, do período que a gente conseguiu estruturar a fiscalização do trabalho rural, a gente conseguiu identificar muitas situações. Madeira e erva mate sempre foram os maiores, as atividades que deram mais problema, a extração da erva mate e a extração da madeira, mas também a gente identificou em produção de tomate, de feijão, de cebola, na construção, no fumo, mesmo no trabalho familiar, na batata, no tabaco, na panha de aves, na maçã. Então, a gente verifica que são situações que acontecem em várias atividades, ainda que em algumas com mais frequência. Nesse período de 2006 a 2015, em que a gente conseguiu ter um grupo de fiscalização rural mais bem estruturado em Santa Catarina, nós encontramos 830 trabalhadores em condições degradantes de trabalho, muitos também com privação de liberdade. Os números são muito maiores, eu não tenho dúvidas. O que nós não tivemos foi uma estrutura do governo para poder enfrentar o problema, assim como não temos uma estrutura para onde encaminhar esse trabalhador. No Brasil todo, desde o início dos grupos da Móvel até 2015, foram quase 50 mil trabalhadores. É um número absurdamente alto para o nível de sociedade que a gente já deveria estar. E como é o nosso trabalho? Então a gente falou aqui o que é o trabalho escravo contemporâneo, entendeu, sensibilizou a quem está ouvindo aqui essa videoaula
para entender que os olhos do trabalho escravo contemporâneo, eles são diferentes, eles têm que estar sensibilizados para a questão da dignidade, de que o trabalhador não é mercadoria, é ser humano. Mas como que o auditor fiscal trabalha? Primeiro, ele se pauta num conceito muito mais amplo do que o conceito penal. Por quê? Porque o governo, o Estado de Direito, quando ele se cria, ele tem o dever de manter a ordem social. A ordem social é aquela que está na sua legislação. Então, dentro desse compromisso, ele precisa de ter o poder de polícia, que é um poder que aplica penalidades, multas administrativas. Algumas vezes ele tem um pouco mais de poder, no nosso caso, de interditar ambientes, no caso da polícia, até de ter uma privação momentânea daquela pessoa numa cela, dependendo da situação, do flagrante delito. Mas são atitudes do poder de polícia do Estado para manter essa ordem social erigida em lei. Por esse motivo, o conceito de trabalho escravo que nós, da Auditoria Fiscal do Trabalho, trabalhamos é aquele não só do artigo 149 do Código Penal, mas dos pactos internacionais que o Brasil tem sido signatário e tem ratificado, entre os quais eu cito particularmente o 29 e o 105 do OIT, assim como em 1966 o Brasil também ele reconheceu a Convenção sobre a Escravatura e em 1992 ele reconheceu a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. Então esses instrumentos eles também vão trazer subsídio para o nosso trabalho. A própria OIT, ela reconhece que, se configurada segundo os critérios mais amplos, quais são os mais amplos? Os documentos internacionais ratificados pelo Brasil. A escravidão, mesmo que ela não se amolde perfeitamente ao tipo 149 do Código Penal, ela obriga que o auditor fiscal reconheça o fato, atue sobre ele e dê publicidade. A lista suja, que é uma relação dos empregadores que mantiveram trabalhadores em trabalho em condições de trabalho escravo, ela é uma informação. Eu faço sempre um paralelo com o nome sujo no Serasa. Quando você tem, eventualmente, deixa de pagar alguma conta e o seu nome vai para o Serasa, isso não é precedido de uma ação ajuizada na justiça e do juiz reconhecer que você realmente deve aquele valor. É uma informação que tem fins de proteger a sociedade, o comércio em si, para não correr mais esse risco, como algumas pessoas que não estão quitando suas dívidas. A lista suja, ela também tem essa função. Não precisa a pessoa ter sido condenada em processo criminal. Não, ela informa a sociedade que esses empregadores eles estão obtendo seu lucro da forma mais vil que existe e dá a opção para a sociedade de compactuar ou não com isso. A lista suja, ela existia. A lista suja é um nome que se deu, é um apelido, não é um nome oficial, mas ela funcionava até que em 2014 o STF ele impediu o governo de divulgar esses dados numa liminar. Agora, em maio desse ano, a ministra Carmen Lúcia revogou essa medida cautelar, mas o Ministério do Trabalho ainda não se organizou para nova publicação. Mas em todo esse período, de 2014 até agora, a ONG Repórter Brasil tem, através da Lei de Acesso à Informação, publicado essas informações como lista de transparência. O auditor fiscal, ele tem o poder e dever de afastar esses trabalhadores, de interditar locais e alojamentos que não apresentem condições, de solicitar o pagamento das verbas, de emitir as guias de seguro-desemprego, os autos de infração e enviar os relatórios a outros órgãos, Ministério Público do Trabalho, Federal, Receita Federal e outros que tenham interesses na defesa
que tenham responsabilidade na defesa desse trabalhador, ou de situações como no caso do IBAMA, que atinge outras questões. Por que combater o trabalho escravo? Vamos então ser capitalista, já que a gente está numa sociedade capitalista que parece que o lucro é mais importante do que a dignidade da pessoa humana, então vamos tentar ter um argumento que convença o capital. Primeiro é porque existem restrições no mercado interno e externo. Existe um grande público hoje que não admite, não quer adquirir produtos que venham da exploração da dignidade da pessoa humana, e esse público ele causa restrições. E isso tem sido cada vez mais forte. Existe um ponto também da concorrência desleal, em que um empregador, um empresário que cumpre a lei, que paga os seus tributos para o governo, ele é prejudicado em relação àquele que tem total descaso. O aumento da miséria, que não é interessante para a sociedade, porque a miséria, o extremo da miséria, ela é uma situação perigosa, e a vergonha de você ter no seu país situações como essa. O desenvolvimento econômico baseado na exploração da pessoa humana é uma vergonha, e uma vergonha com a qual nós não podemos, enquanto sociedade, nós não podemos apoiar, nós não podemos ser coniventes com uma situação como essa. Eu finalizo aqui então o meu material e me coloco à disposição para qualquer outro momento, para dúvidas, e conto com vocês na luta contra o trabalho escravo contemporâneo.